Fala, meu chegado, bom ou não? Esse é o Caoa Chery Tiggo 8, um SUV grandão que leva até 7 passageiros e que sim, tem muita coisa legal. Mas será que ele é páreo para o Jeep Commander? Então, no vídeo de hoje nós vamos avaliar todos os detalhes desse carro, saber o que ele tem e o que faltou. Então fica comigo até o final para a gente poder conhecer como é que esse carro aqui é. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Antes de tudo, eu quero te contar um pouco sobre a marca. A Caoa foi, em 1993, a maior distribuidora Ford no Brasil. E um ano antes já havia trazido a Renault para cá. E como você já deve saber, eles foram os importadores dos carros de passeio da Hyundai, começando com o Tucson. Só que em 2012 a Hyundai passou a produzir vários carros deles por aqui. Então, em 2017, a Caoa adquiriu 50,7% das operações da Chery no Brasil. E hoje, de duas fábricas, saem vários modelos da marca, como o Tiggo. Sim, esse Tiggo aqui é produzido do Brasil. Em 2020, então, foi lançado o Tiggo 8, o maior carro da marca, e que deu um salto em tecnologia e sofisticação. E ainda, claro, aproveitou esse segmento que é pouco disputado. Então vamos logo conhecer esse chinês, mas com alma brasileira. Começando aqui então pela frente do Tiggo, a gente já dá logo de cara com essa grade estilo colmeia, que é muito, mas muito top. E para começar a sofisticação, aqui ficam os DRLs, que são em LED, assim como todo o conjunto de faróis desse carro. Uma coisa que chama a atenção nesse carro está aqui, o motor dele. Mas vamos começar pelo início. Aqui então nós temos uma manta acústica e o carro não tem braços pantográficos. Eu particularmente acho que um carro desse segmento merecia sim os braços pantográficos. Esse carro tem um motor 1.6 turbo movido apenas a gasolina. Como é um carro cheio de tecnologia, nada melhor do que um motor turbo, né? E o fato de não ser flex, eu confesso que eu até prefiro. Um ponto aqui que é bem legal, mas tem que ter muito cuidado, é porque esse motor possui injeção direta. Então tem que ter muito cuidado com o combustível que coloca aqui. Como já é conhecido, carros com injeção direta tendem a sofrer bastante com gasolina ruim. Esse motor tem 187 cavalos e gera 28 kg de torque a 2.000 RPM. E esse carro pesa 1.600 kg, o que gera uma relação peso-potência de 8,6. Como eu tenho falado em todos os vídeos aí, um carro para ser divertido, essa relação tem que estar na casa dos 8. Então sim, aqui ele já é divertido. E além disso, o seu tanque de combustível é de 51 litros. Aqui na lateral nós temos os repetidores de seta no retrovisor e eles ainda possuem o ajuste elétrico, além de contar ainda com o rebatimento e com o detector de ponto cego. Esse carro utiliza pneus nas medidas 235, 55, 18. Um carro grande, então rodas grandes também, que diga-se de passagem são muito bonitas. Além disso, como é obrigatório, ele é equipado com ABS e ainda conta com freio a disco tanto na dianteira quanto na traseira. Aqui na traseira do Tiggo, ela continua chamando atenção assim como lá na frente. E também nós temos tudo em LED. Para poder ajudar em manobras até pelo tamanho do carro, aqui nós temos o sensor de estacionamento e a câmera de ré, que também conta com o sistema câmera 360. Quando chegar lá dentro eu vou te mostrar melhor como é que funciona. Só que eu já vou te dar um spoiler, é simplesmente sensacional. E para abrir o porta-malas, mais tecnologia. A gente pode abrir por uma fechadura elétrica que fica aqui, lá por dentro do carro por um botão ou ainda pela chave. E aqui não tem isso de ficar fazendo força para levantar a tampa não. É só apertar o botão e esperar que ela simplesmente abre sozinha. E aqui também conta com o botão para poder fechar. Em relação ao porta-malas, vamos lá. Se você for transportar 7 pessoas, ele fica bem pequeno, com apenas 190 litros de capacidade. Só que isso é normal, né? Porque senão o carro ia acabar virando um ônibus. Mas se for o caso de precisar de espaço ou estar apenas em 5 pessoas, basta rebater o banco, que dá para fazer isso de forma bem simples, que aí ele fica com 500 litros de capacidade, o que é excelente. E se precisar mais de espaço ainda, dá para rebater a segunda fileira também, e aí vira simplesmente uma casa. E claro, o acabamento aqui é excelente, todo forrado, nada de lata aparecendo, e ainda conta com iluminação e tomada 12 volts. Já o step desse carro é do tipo temporário, nas medidas 125, 80, 17, e ele fica embaixo do carro, o que é sempre muito ruim no caso de uma necessidade. Para a gente começar aqui então conhecendo o banco traseiro, eu vou começar te mostrando a terceira fileira desse carro.
Aqui só o lado do passageiro desliza, por questões de segurança. Mas ainda assim é bem complicado entrar aqui. Então eu vou tentar fazer isso só para você ter um pouco de diversão. Vamos ver como é que vai ser aqui. Nossa senhora. Ai. Aqui atrás esse carro tem cinto de 3 pontos para os 2 ocupantes que vão aqui. E na lateral aqui nós temos um porta-copos com um porta-objetos. Além disso, aqui ainda tem iluminação, que é em LED. Em relação ao espaço aqui atrás, eu não sei se vai dar para ver, mas aqui com o banco do jeito que tá sobrando mais ou menos uns 2 dedos. Esse banco aqui desliza, só que ainda assim é apertado. Então, se for para viajar com 7 pessoas, o ideal é que as crianças vão aqui. E ainda assim vai ter o problema com o tamanho do porta-malas. Já que na segunda fileira de bancos a situação é bem diferente. Aqui então nós temos os 3 encostos de cabeça, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, além do Isofix, para facilitar prender a cadeirinha do bebê. E se aqui não for a terceira pessoa, ainda tem esse apoio central de braço que conta com 2 porta-copos. Em relação ao acabamento aqui das portas, o acabamento é muito bom. Essa área aqui é em soft touch. Aqui a gente tem um plástico para poder formar um desenho, e na área onde a gente encosta o braço é tudo revestido em couro. E para quem vai aqui atrás ainda conta com saída de ar condicionado e ainda tem uma entrada USB aqui para poder carregar o telefone. E em relação ao terceiro ocupante desse carro, o túnel central é praticamente plano, o que favorece bastante para uma outra pessoa sentar aqui. E falando do espaço, claro, aqui ele é muito bom. Esse banco regulado, para mim, que como você já sabe tem 1,81 de altura, a situação aqui é essa. Sobra mais ou menos uns 6 dedos, então sobra muito espaço. E o teto também é alto, também mais uns 5, 6 dedos. Outra coisa legal aqui atrás é que, como eu te falei, esse banco aqui ele desliza, até para poder favorecer os ocupantes lá de trás. E uma outra coisa que ele tem também é que é possível ainda inclinar esse banco aqui. Então sim, dá para viajar com muito conforto. Antes da gente passar lá para o banco do motorista, que é a parte mais legal desse carro, eu quero saber se você está gostando dessa avaliação ou se ela está sendo útil para você. Então aproveita e já clica no joinha que me ajuda muito a saber o que você está pensando sobre esse vídeo. O Tigo 8 é equipado com esses bancos em couros que são muito bonitos. E aqui nós temos os ajustes elétricos dos bancos. E acredite se quiser, viu? Até o do passageiro aqui na frente é elétrico. Aqui na porta do Tigo o acabamento é igual lá atrás. Então nessa área aqui nós temos soft touch, aqui um plástico e aqui onde a gente encosta o braço é revestido em couro. Aqui na porta do motorista então nós temos a função para travar e destravar as portas. E aqui ficam os ajustes do retrovisor elétrico, que como eu te falei contam com rebatimento, além dos acionadores dos 4 vidros, que tem todos uma função um toque para descer e para subir. Nessa área da porta aqui tem um LED, que até é possível mudar de cor. Só que como está claro, não vai dar para ver na câmera ele aceso. Uma outra coisa legal nesse carro é que a soleira dele é iluminada. É só um detalhe, mas para um carro sofisticado faz diferença sim. Outra coisa que esse carro tem é que quando a gente destrava ele, é projetado o nome Tigo no chão, através do retrovisor. E se o acabamento das portas é bom, aqui dentro segue o bom padrão. Essa área aqui é toda soft touch. E aqui é tudo revestido em couro. Aqui do lado fica o controle para poder ajustar a luminosidade do painel, além de abrir e fechar o porta-malas. Sim, ele fecha também. Esse carro ele conta com farol automático e ficou faltando apenas o limpador de chuva automático. Esse carro é equipado com uma direção elétrica. E aqui nós temos um volante revestido em couro com essa base meio achatada. Esse volante ele é bem bonito. É claro que aqui nós ainda temos o ajuste tanto de altura quanto de profundidade. Diferente do chinês, por exemplo, que ficou só com ajuste de altura, lá não tem profundidade. Desse lado aqui do volante, então, ficam os controles para poder alterar as informações de música do carro, além da central multimídia e do sistema de voz. E desse lado aqui nós temos o controle para poder mexer no painel de instrumentos, além do piloto automático, que nesse carro não é adaptativo. Que pena. Esse carro conta com 6 airbags, sendo o duplo frontal, os laterais e os de cortina. Mas vamos trocar uma ideia sobre a segurança dele. A Caoa Chery não quis passar esse carro no Latin NCAP. Passou por uma versão chinesa lá onde tirou nota máxima. Só que esse carro é feito no Brasil e concorre com os carros daqui. Então, na minha opinião, ele tinha sim que passar pelo Latin NCAP. Mas fazer o que, né? Pra gente dar partida no Tigo, para poder ver como é, essa é a chave dele. É uma chave do tipo presencial, onde aqui nós temos os controles para travar e destravar o veículo e para abrir e fechar o porta-malas.
Só que não é nem necessário tirar essa chave do bolso. Ele tem um sistema que quando a gente se aproxima do carro, automaticamente ele destrava e quando a gente se afasta do veículo ele trava. Então não precisa nem mesmo colocar a mão na maçaneta para ele abrir. E aqui está uma mancadinha desse carro. O painel dele é digital e tem uma qualidade simplesmente sensacional. Só que o que acontece é que é muito pobre de configuração. Se a gente pensar, por exemplo, no novo Compass que a gente avaliou aqui no canal, lá é possível fazer várias configurações no painel. Aqui não. Aqui no painel então nós temos essa tela, que desse lado aqui fica o velocímetro e desse lado o conta-giros, além do nível de combustível e o líquido de arrefecimento do motor. Aqui a gente tem algumas configurações para poder fazer e alguns layouts para escolher, mas não são muitos não. Então nesse aqui, quando a gente dá seta, por exemplo, e tem um carro no ponto cego, ele acaba aparecendo aqui no painel para poder ajudar, além de aparecer no retrovisor também. Passando aqui para o lado, então, nós temos informações de consumo, aqui de mídia que está sendo reproduzida, a pressão dos pneus, e aí simplesmente acabou. Se a gente vem aqui no volante, por exemplo, e pressiona para baixo, abre essa tela de configurações, onde a gente tem o relógio, aqui o tema, só que aí quando a gente seleciona o tema, não tem outro. Então aqui o idioma, falhas no carro, condução, onde aqui a gente então vai ter intervalo de manutenção, o odômetro total do carro, o consumo, alarme de velocidade, o alarme de fadiga, o controle de tração e estabilidade e aí volta. Aqui vai perguntar se quer definir e aí volta para o relógio. Então, eu senti falta, por exemplo, da gente conseguir escolher aonde cada coisa vai ficar nesse painel. Aqui nesse carro nós temos um retrovisor fotocrômico que é sempre bem-vindo. E aqui no quebra-sol nós temos o espelho com a iluminação e a portinha, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E aqui é em LED, viu? E já em relação às luzes de leitura desse carro, elas podem ser ligadas de forma individual ou ainda ligar as duas de uma vez. Aqui também tudo em LED aqui dentro e aqui ainda tem um porta-óculos para você guardar o seu aí. E aqui está outra coisa nesse carro que é simplesmente sensacional, o teto panorâmico dele. Então aqui a gente tem a redinha que é elétrica e ela pode ser aberta em 2 estágios, ficando só para os ocupantes do banco traseiro ou abrindo para o carro todo, para os ocupantes lá de trás também. E nós ainda temos o teto panorâmico ou o teto solar, onde aqui é possível abrir ele todo e quando a gente pensa que ele acabou, ele vai lá e abre um pouco mais ainda. Olha o tamanho disso. Aqui o Tigo é equipado com uma central multimídia de 10.5 polegadas, que tem um tamanho assim bem grande, muito bom mesmo. E que além disso, ela é touchscreen. Eu achei que ela responde bem sim, e ela até tem uma velocidade boa. Essa central, ela conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que é muito bem-vindo aí. O que eu não gostei muito foi que eu achei ela um pouco pobre de configurações também. Então aqui, por exemplo, a gente tem algumas configurações do veículo, configuração, o Apple CarPlay e o Android Auto. Só que quando a gente vem em configuração, por exemplo, aqui tem desligar a tela, configuração do brilho da tela, papel de parede. Aí só tem esses. Claro que dá para você, por exemplo, pegar do seu telefone e colocar aqui. Aí o tema, por exemplo, só tem esses 3 aqui também. Eu confesso assim, a central é boa, ela atende bem sim, só que ela poderia ter mais coisa, mais firulinha mesmo, que acaba agradando aí quem está dirigindo o carro. Uma coisa que me agradou muito aqui é que a qualidade desse som ela é simplesmente sensacional. De todos os carros que a gente avaliou aqui no canal até o momento, esse som aqui é disparado o melhor. Eu vou mostrar lá no Instagram da Magic Torque como é a qualidade desse som. Então aproveita e já segue a gente lá para você conferir como é que é. Esse som é tão bom, mas tão bom que vale a pena conhecer, viu? Como eu te falei antes, esse carro aqui é equipado com câmera 360. A qualidade dessa câmera é simplesmente muito boa mesmo. E ainda tem algumas funções legais, como por exemplo, aqui a gente pode colocar no 3D View e aqui escolher qual parte da rua que a gente quer ver. Isso aqui eu confesso que eu curti muito. É bem legal, ajuda na hora de fazer as manobras aí. Além, claro, de poder colocar só a frente ou só a traseira. Ou deixar aqui em 2D na hora que a gente está manobrando. Além, claro, de ainda ter os ângulos de dispersão aqui. Essa câmera desse carro também é outro show à parte. Descendo aqui então, a gente tem esses botões meio que de aço escovado. Então aqui para poder ligar e desligar a central, aumentar e abaixar o volume. Do alerta para voltar para a home da central.
para poder ir para mídia, essas coisas assim, para atender o telefone e as configurações. E esses botões aqui, apesar de eu preferir o volume por rodinha, só o fato de ter já ajuda, mas podia sim ter a rodinha do volume aqui. E continuando aqui ainda, nós temos o ar-condicionado desse carro, que é digital e de 2 zonas. Então aqui a gente regulou a temperatura do passageiro, aqui do lado do motorista e aqui para poder sincronizar as duas, sendo que ele puxa do lado do motorista. Eu confesso que eu achei muito legal essa questão de ter essa telinha aqui, e além disso ainda tem esses botões que são touchscreen, ó. E é bem intuitivo para poder mexer no ar-condicionado. Então eu confesso que isso aqui me agradou bastante. E nessa área aqui embaixo a gente ainda tem um porta-objetos grande, onde nós temos 2 entradas USB, além de uma tomada 12 volts. E o fundo disso ainda é emborrachado, então mais um ponto para o acabamento dele. Aqui no câmbio nós temos uma transmissão automatizada de dupla embreagem de 7 marchas. Pode ficar tranquilo, meu chegado, essa caixa aqui é banhada a óleo, então não tem problema não. E uma outra coisa legal é que isso aqui, ó, é como se fosse um joystick. Então não tem aquele clack na hora de mexer na alavanca de marchas não. E ainda é possível realizar as trocas de forma manual aqui por essa alavanca aqui. Eu confesso que nesse carro eu senti falta de ter os pedal shifts. Um carro desse valor eu acho que merecia sim. Aqui nós temos o freio de estacionamento por botão. Eu confesso que eu não curto muito, mas se é para deixar o carro mais sofisticado eu acho válido. E aqui fica o auto hold, que é aquele sistema que quando a gente para num semáforo, mesmo com o carro em D, a gente pode tirar o pé do freio que o carro não sai andando. Aqui nessa área nós temos esses botões aqui, onde é possível alterar o modo do carro, sendo que quando a gente coloca, por exemplo, no modo esporte, o painel ali fica vermelho. Só que eu senti falta do seguinte, aqui só tem um modo eco e um modo esporte. Ficou faltando um modo normal. Esse botão aqui, ele liga as câmeras do carro, é possível ligar mesmo sem estar com a ré engatada. Aqui para desligar o som do sensor de estacionamento. E esse aqui, geralmente a gente encontra isso em carro off-road, para poder ajudar a descer em terreno aí. Mas esse carro aqui é um carro de tração dianteira, mesmo sendo alto, mas conta com essa função. E aqui nessa área está outra coisa legal nesse carro, que é o carregador por indução. Então, só colocar o telefone aqui que ele já começa a carregar. E o console desse carro eu não preciso nem falar, né? Todo inteiro, não tem nada de carpete aparecendo, parafuso, nada disso. Aqui nós ainda temos esse porta-copos, sendo que é possível deslizar ele. E aqui embaixo tem um porta-garrafa, um porta-lata aí que é refrigerado. Aqui nós ainda temos o encosto de braço e quando a gente empurra aqui, forma um outro porta-objetos, sendo que é possível tirar esse porta-copos daqui ainda e deixar esse espaço bem grande. E além de tudo, claro, ele é forrado. E este foi o Caoa Chery Tiggo 8 2022 equipado com motor 1.6 turbo. No próximo vídeo nós vamos levar esse carro para dar uma volta e vamos trocar uma ideia sobre esse fato dele ser chinês. Então, para não perder esse próximo vídeo, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois assim você será avisado logo que ele for ao ar. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas, sempre ao meio-dia. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Até!